Irmãos, a paz de Jesus, estarei lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 8. A palavra diz assim: será também como o faminto que sonha estar comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sedento que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Meus irmãos, a palavra aqui menciona o estado que o homem pode se encontrar quando está vivendo uma vida de pecado e indo contra aquilo que é a palavra de Deus. Esse homem que vive essa vida dissoluta, ou essa mulher, ele é como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sedento que sonha que está bebendo, mas acordando ainda se acha desfalecido e com muita sede. Essa é a condição do seu marido, essa é a condição da sua esposa. Por mais que pareçam estar vivendo o melhor momento de suas vidas, por mais que achem isso, realmente eles acreditam com todas as forças, e às vezes o irmão e a irmã é levado a pensar da mesma forma. Mas a palavra fala que são como famintos e sedentos que sonham, mas que quando acordam se deparam com a realidade. E a realidade é muito diferente daquilo que eles sonham. A realidade é muito diferente daquilo que se idealiza, ou na verdade daquilo que eles pensam que estão vivendo. Eu já comentei em outros vídeos, é uma doce ilusão, porque é uma ilusão, não é uma realidade. O mundo, ele é como se fosse uma vitrine. Você olha para ele, você vê tudo lindo, mas aquilo é só uma casca. Por dentro o que há é podridão, destruição, tristeza, solidão. E essa casca, essa vitrine, essa parte externa que nós olhamos e pensamos que é tão bonito, que é tão atraente, seduz o homem, seduziu o seu marido, seduziu a sua esposa. O pecado seduz, é assim que o pecado ele faz. Por fora ele é uma maçã linda e por dentro é podre, está estragado. Então aquele que vive uma vida de pecado, ele é como um faminto, que sonha que está comendo. Imagina só, alguém morrendo de fome e sonhando que está comendo. Ali no sonho um banquete, mas quando ele acorda ele se depara com a realidade dele é que ele não tem nada, está vivendo uma vida de miséria. Ou como o sedento que sonha que está dessedentando a sua sede, mas quando acorda ele está desfalecido, morrendo de sede. Olha que comparação profunda que Deus faz. Esse texto me faz lembrar de Pedro. Pedro, ele vira para Jesus e ele diz para Jesus que aonde Jesus fosse ele iria. Se fosse para ser preso, ser morto, ele estaria com Jesus. E Jesus vira para Pedro e diz: olha, antes que o galo cante, tu me negarás. Antes que cante 3 vezes. E Pedro nega Jesus. E quando a palavra fala que quando ele nega, lá no Evangelho de Marcos, diz que ele, caindo em si, chorou profundamente. Agora, essa expressão é bem interessante, caindo em si. Pedro estava fora de si quando ele afirmou que se Jesus fosse preso, ele seria, que se Jesus fosse morto, ele iria ser morto também. Só que quando se cumpre aquilo que Deus falou, aquilo que o Senhor Jesus falou, ele cai em si. Aí sim, ele se depara com a realidade. Aquilo era uma ilusão que ele tinha falado. Ele estava se enganando, estava enganando a si mesmo. Só que se deparou com a realidade quando o galo cantou 3 vezes. Nós vemos um outro exemplo, essa mesma expressão, caindo em si, no que se refere ao filho pródigo. Vivendo uma vida dissoluta, uma ilusão, mas quando vem a fome sobre a terra, ele vê a sua condição, ele já não tem mais nada, ninguém lhe dava nada, ele comendo da bolota dos porcos. A palavra fala que ele caindo em si. Lembrou-se da casa do seu pai. Meu irmão, essa é a grande questão. O seu marido e a sua esposa está como aquele que sonha que está comendo, mas é faminto. Ou sonha que está bebendo, mas é sedento. Ele está vivendo uma ilusão. Está se convencendo de que o pecado lhe é suficiente. O filho pródigo fez a mesma coisa. O pai estava vivo, ele decretou o pai morto e pegou a parte dele da herança. Ninguém pega a herança de quem está vivo. Mas para ele o pai tinha morrido. Tinha acabado. E ele pegou a parte dele. Ele achava que aquilo era o suficiente. Aquilo era o suficiente, só que o suficiente acabou. O que ele pensava ser o suficiente acabou. E aí quando ele perdeu tudo, chegou no fundo do poço, ele caiu em si. Essa é a jornada do homem no pecado. Esse é o banquete do pecado. Famintos e sedentos, que sonham que estão comendo e bebendo, mas quando acordam, se deparam com uma realidade triste, terrível, caindo em si. Essa deve ser a nossa oração. Fica aqui uma forma de orar diante do Senhor. Senhor, que minha esposa, que meu marido, que meu cônjuge caia em si.
que ele possa sair dessa ilusão que ele está vivendo, dessa ilusão que ela está vivendo, e passar a enxergar a realidade, e passar a enxergar a situação de pecado, onde o inimigo colocou ele, onde o inimigo a colocou, e se enojar dessa situação. E Deus o fará. A palavra diz lá no texto de Isaías que assim são aqueles que vão contra o monte de Sião, assim são aqueles que vão contra o projeto de Deus. O monte de Sião representando a vontade de Deus, o povo de Deus. Então aqueles que vão contra a vontade de Deus, eles são como o faminto e o sedento que estão sonhando, pensando estar comendo e bebendo, mas que irão cair em si, uma hora ou outra, e perceber a sua realidade. E aí a gente pode se perguntar, né? Quem é que acorda a pessoa que está numa ilusão, que está vivendo um sonho? É o Espírito Santo. Eu já comentei numa outra mensagem, num outro vídeo, sobre Jonas, quando ele vai para o porão do navio e ele dorme. E no meio da tempestade, ele dormindo, certamente ele morreria, né? Obviamente ele morreria. E o capitão do navio vai até o porão e ele desperta Jonas, fazendo algumas perguntas para Jonas. Esse capitão é tipo do Espírito Santo, é aquele que desperta o homem da ilusão provocada pelo pecado e o faz cair em si. E o capitão é interessante que ele fez algumas perguntas. Ele pergunta qual é a tua ocupação, ou seja, qual é o seu ofício, qual é o teu propósito. Que propósito que tem essa vida que você está levando? Nenhum propósito. De onde tu vens? Foi a outra pergunta que ele fez a Jonas. Jonas veio do centro da vontade de Deus para a vida dele e estava fugindo dela. E o Espírito Santo ele vai perguntar isso para o seu marido e para a sua esposa. De onde tu vens? A outra pergunta, qual é a tua terra de origem? Ou seja, o Senhor não só vai levar ele ao ponto, ou ela ao ponto de onde ele largou, ele acabou com a família, ele lembrar da situação da separação, das escolhas, de onde tu vens, ele veio da separação, mas vai levá-lo à terra de origem, o local dele. É quando a pessoa começa a se recordar, a ter lembranças daquilo que ela viveu, de como ela foi feliz. E aí vem à tona tudo, um turbilhão de sentimentos. E a última pergunta, de que povo és tu? Ele era hebreu. Isso mostra uma identidade. A identidade que ele perdeu. De que povo és tu? Dentro daquele navio ele não tinha povo, ele não tinha identidade, ele não tinha Deus. Ele era um homem que estava dormindo, preso ao pecado da desobediência. Essa identidade ela é restaurada. Mas esse papel, irmãos, é o papel de convencimento do Espírito Santo. Só ele que pode fazer. Na hora certa ele fará. Oremos e aguardemos o seu marido e a sua esposa cair em si. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.